Salmo 95 diz assim: venham todos e louvem a Deus o Senhor. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor Deus é poderoso, é Rei poderoso. Ele reina sobre o mundo inteiro. Você pode ficar em pé, dar aquele boa noite para quem está perto de você. Nós vamos louvar juntos ao nosso Deus, ao Rei do Universo, mas que também é o nosso Salvador pessoal, que habita os nossos corações. Como é bom poder estar na presença do nosso Deus. É um lugar de bênção. E é assim que nós queremos cantar, todos juntos, e entrar na presença dele com o nosso louvor. Formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida. Tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. E é maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, um lugar de bênção. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. E as irmãs cantando. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes e sentir a presença de Deus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Os homens louvando. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Aleluia. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, porque quando nos achegamos ao Senhor, Ele sempre tem algo especial para nós. Cada dia aqui é uma bênção, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E agora nós continuamos louvando, dizendo que nós vivemos para o Senhor. Mas como é isso, viver para o Senhor?
O que nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nós praticamos a nossa fé? Como nós mostramos? Então, enquanto cantamos agora, vamos pensar em todas as áreas da nossa vida. Como nós podemos praticar a nossa fé e mostrar que nós temos Jesus, que nós temos a vida eterna. E isso é o que vale a pena na nossa vida. Vamos consagrar mais uma vez? Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, o teu querer. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Mais uma vez, nós vamos adorar, pensando em cada dia, como nós podemos mostrar a nossa fé a todos. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só Cada dia, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, nossa oração. faz o teu querer em mim. Recebe, Senhor Deus, nesta hora, esse culto que oferecemos ao Senhor. Recebe, Senhor Deus, esse louvor que expressamos agora, como sendo o serviço da nossa alma, um exercício da nossa vida espiritual, com o propósito de expressar ao Senhor que nós amamos o Senhor, somos gratos ao Senhor
reconhecemos todos os teus benefícios, a salvação em Jesus, a misericórdia que se renova a cada dia, a graça que nos assiste, o Senhor acampado ao nosso redor, nos livrando, nos guardando. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos achou, nos encontrou e nos cerca com os teus ternos braços. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe para a tua casa. Queremos expressar ao Senhor o nosso culto hoje com toda a nossa alegria, na certeza de que o Senhor, se agradando do nosso culto, há de nos abençoar e nós vamos voltar para casa diferentes de como entramos. Firma, fortalece, reanima a nossa fé, as nossas esperanças no Senhor. Abençoa, Deus, aqueles irmãos que não podem estar conosco hoje porque estão enfermos. Restabelece, ó Deus, saúde. Reanima, ó Deus, esses que estão cansados no corpo físico. Permita que em breve estejam conosco na comunhão dos santos. Oramos ainda, ó Deus, por aqueles outros, talvez em viagens, em compromissos, outros não sabemos. Alcança cada um com a tua graça. Abençoa os irmãos que ainda estão vindo, que eles cheguem na tua paz. Oramos por aqueles que nos veem e nos ouvem pelos canais da internet, que o Senhor os abençoe e os alcance onde eles estiverem agora. Que a bênção do Senhor cerque também os seus lares, os seus corações. Senhor, fala conosco pela tua palavra, por todos os atos deste culto, como já tem falado pelos louvores, de maneira que o participar dos cultos ao Senhor nos torne mais parecidos com Jesus, teu Filho. Recebe então, ó Deus, o nosso culto agora. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Ao Senhor nosso Deus toda glória, honra e louvor. A Ele mais uma vez o nosso culto. Apesar de ser já o segundo domingo do mês de fevereiro, muitos irmãos nós ainda não vimos depois do início do ano, alguns aqui em janeiro, um ou outro, mas muitos irmãos estavam aí em viagens, compromissos, e eu quero mais uma vez abraçar os irmãos, dizer da nossa alegria em rever todos os queridos, os cabelos brancos de alguns, né? Os que faltam em outros, mas que alegria rever a igreja na presença do Senhor. Como orei, que o Senhor Deus se agrade em nos abençoar no culto desta noite. Irmãos, permitam-me alguns avisos breves. Primeiro, temos muitos, eu vou ser breve. Primeiro, hoje pela manhã nós já oramos com gratidão pela vida do Luan. Não sei se ele está de volta aqui agora à noite, está por aí, seu João, dona Nilza estão aí? Porque hoje pela manhã o Luan já esteve conosco, nós oramos muito por ele, pela restauração da saúde dele, não é? Problema sério na cabeça, ainda tem lá um cisto, está com um dreno, Deus está abençoando, ele está bem, está em casa agora, e nós louvamos ao Senhor pela maneira como Ele cuidou do Luan. E o Luan já está conosco, já esteve na escola bíblica hoje pela manhã. Também a Vanessa, esposa do Regis, a Vanessa, ela esteve internada neste finalzinho de semana para uma cirurgia de vesícula, e a cirurgia foi feita de sexta para sábado, aliás, na sexta-feira, na quinta-feira, mas graças a Deus tudo correu bem, e ontem ela já teve alta, já está em casa, nós estivemos ontem lá com ela,
Está bem a Vanessa, Regis? Graças a Deus, que bom. Então nós reiteramos aqui a nossa gratidão a Deus. Leve o nosso abraço para ela. Estamos felizes porque a Vanessa já está em casa. As irmãs depois podem fazer contato com a Vanessa. Gratidão ao Senhor pela vida da Vanessa. Quero lembrar, está no nosso boletim, mas eu preciso lembrar, dada a importância. No dia 19 de março, nós teremos aqui um treinamento para professores, auxiliares, interessados em cooperar na ministração de aulas na escola bíblica. Então, se você quer fazer esse curso, você é nosso convidado. Esse treinamento vai ser ministrado pela nossa editora, são os profissionais da editora que fazem isso, e eles estarão conosco no dia 19 de março, no horário da tarde, das 14 às 18 horas. Detalhe, você precisa fazer a sua inscrição, tem uma pequena taxa de R$25, e você faz a sua inscrição com o pastor Juscelino, que está coordenando esse curso. Mas é muito importante, falava hoje para os irmãos aqui numa reunião à tarde, muito importante, porque nós precisamos de mais e mais irmãos se desenvolvendo na área do ensino, para ministrar. Quem sabe você aí sentado tem esse potencial. Então desafiamos você a participar conosco do nosso curso de professores, está bem? 19 de março, procure o pastor Juscelino para fazer a sua inscrição. Amanhã, nós retomamos as nossas reuniões de oração e estudo bíblico às 8 da manhã. Nós havíamos dado um tempo aí de recesso e retomamos amanhã. Então, segundas, quartas e sextas, das 8 às 9 da manhã, nós temos reunião de oração regular aqui na igreja. Já é uma reunião que tem mais de 10 anos. Se você ainda não participou, pode vir, passa correndo por aqui, vai para o seu trabalho depois. E nós temos alegria em orar com você. Temos um bom grupo de irmãos que vem orar aqui. Amanhã, a partir das 8 da manhã, retomamos nossas reuniões semanais de oração e estudo bíblico. 8 horas da manhã, aqui nas dependências da igreja. Venha. Na terça, recomeça o Ministério de Artesanato, todas as terças-feiras, das 14 às 17 horas. Também um ministério já consagrado desta igreja, que tem sido muito usado e abençoado por Deus no exercício do seu trabalho aqui. Então, próxima terça-feira, 14 horas, e irmã, se você ainda não conhece, porque isso não é para irmão não, isso aqui não é para homem, entendeu? O único homem que participa do Ministério de Artesanato aqui é esse que vos fala, vai lá para dar um estudo bíblico, mas não tem direito a costurar nada, fazer nada que elas não deixam. Então os irmãos estão livres dessa. Mas você, irmã, você pode vir, se você não veio ainda, não conhece, quer vir para conhecer, passar uma horinha aqui, pode vir, é meu convidado. Se a Eliane brigar com você, a Isabel, as outras, falar, o pastor falou que eu podia vir, eu vim, tá bom? Mas venha, é bom demais, vocês irmãs precisam conhecer o nosso trabalho aqui da semana, é uma bênção esse ministério aqui conosco, ok? Não esquece, no próximo sábado, o que você tem que fazer no seu relógio? O horário de verão acabou, tá bom? Senão você vai chegar aqui na igreja 1 hora antes de todo mundo. E acontece, né? O irmão chega aqui 8 da manhã achando que está atrasado. Não, você está adiantado. Então, olha, está no boletim. O pastor tem que lembrar. Sabe por quê, irmão? Porque as igrejas são as instituições, as organizações que funcionam no domingo, não é? São as únicas, o resto para tudo, por isso que muda no domingo, não é? Mas então no próximo domingo, não esquece,
a 0 hora, então de meia-noite de sábado, né? E faça isso certinho, meia-noite, para não dar confusão no seu relógio. Você vai se atrapalhar todo, viu, Valdir? Então, deu meia-noite, você puxa para as 11, tem 1 hora a mais para gastar no sábado, tá bom? Não esquece disso. Hoje, a propósito do segundo domingo do mês, daqui a pouco é dia de nós também temos oportunidade do ofertório no culto da noite. Antes disso, Cirilo, vem cá. Cirilo é o nosso líder de jovens, ele tem uma palavra, está trazendo um reforço. Boa noite, irmãos. Não esqueçam que sábado que vem também é aniversário do pastor, né? Então você manda uma mensagem para ele, né, pastor? Obrigado. Está convidado para a festa. Isso, todo mundo vai comer bolo. Salmo 80, irmãos, no versículo 19, diz assim: vivifica-nos e invocaremos o seu nome. Deus, faz-nos voltar, faz brilhar a tua face sobre nós, e assim seremos salvos. Nós passamos ali 4 dias dentro da Univap, jovens e adolescentes, junto com mais, talvez 7, 8 igrejas, um total de 160 jovens. Momento muito bom, irmãos, que realmente edificante, momento para a gente descansar, para a gente se divertir. A estrutura muito boa, acolheu muito bem cada jovem ali. E a gente quer agora agradecer a Deus com todos os jovens e adolescentes que vieram aqui. A gente quer agradecer a Deus por tudo que a gente passou ali. Mãe. Então, jovens, adolescentes que foram no acampamento, senão vou ter que falar por nome, todo mundo aqui. Vai. Vamos lá, Thierry, vamos, Helena, Silas, quem mais? Dani, a Dani escondida ali na frente. Vamos lá, Todo mundo cadê os aqui. irmãos? Venha cá. Felipe. Como o Cirilo falou, foram momentos abençoados. Todos aqui foram fortalecidos no Senhor. Amém? Foram mesmo ou não? Amém. Foi um momento muito jóia. Isso aí, Gustavo. Já lembrou, já, guys. Mais alguém? Nós fomos... Ah lá, tá chegando a galera tímida. Ó, essa galera é a mais tímida. Maurício, Rê, vem cá. Vocês estavam na equipe também ajudando a gente. Foi muito abençoador estar com essa turma toda aí, com essa galera aí. A nossa igreja foi uma que foi mais representada lá. Que bom. E foi bênção, sem dúvida, na vida de cada um de nós. Que a nossa oração é que nós continuemos agora a vivificar-nos, né? Pedir isso ao Senhor, que Ele nos vivifique na palavra dEle. Pastor, a gente queria chamar o pastor André para estar orando, para agradecer a Deus. Cadê o pastor André? Pastor André está aí? Pastor Alan, ora aqui para a gente, então, agradece a Deus por esse acampamento. Deus, obrigado porque o Senhor prepara momentos assim para a nossa juventude, onde eles podem repensar a sua fé, o seu compromisso com o Senhor e colocar diante do Senhor as suas falhas e pedir perdão e renovar, e literalmente como eles aprenderam ali, vivificar no Senhor, reforçar o compromisso que eles têm com o Senhor. Que o Senhor guarde no coração deles agora a palavra aprendida, que de fato essa palavra possa gerar frutos e que esses frutos, como diz a tua palavra, se estão ligadas ao Senhor, elas vão permanecer. É verdade. Nós acreditamos nisso, Pai. Pedimos a bênção especial sobre a igreja que organizou, sobre os que estavam ali, sobre a vida de cada adolescente e jovem que participou, que o Senhor esteja guiando através do Teu Espírito Santo a vida de cada um deles. Essa Amém. é a nossa oração, na gratidão que nós temos no nome de Cristo. Amém. Amém. Tudo bem, Cirilo, Priscila, obrigado. Reginaldo, Deus abençoe vocês. Beth. Eu vou falar sobre o sopro novo, mas antes disso eu gostaria de tocar um hino que fala sobre o amor de Jesus.
faço é porque Jesus me ama. E o meu talento de música é voltado para o ministério de música. É um trabalho com Deus. Falando sobre Sopro Novo. Sopro Novo é um curso de musicalização através da flauta doce que visa formar. Acho que eu posso pegar isso aqui, não posso? Não posso. Que visa formar repetidores, multiplicadores. Pessoas que sejam capazes de ensinar aquilo que eles aprenderam. E eu já vi isso acontecer com minhas turmas, de gente que se formou e mesmo antes de se formar já está formando uma turma na igreja para ensinar as crianças a tocarem flauta doce. É um curso, por causa disso, é um curso para adultos. A idade mínima é 15 anos. Os objetivos aqui é que a pessoa, com o curso, ela vai aprender a ler música, vai ser capaz de tocar, no mínimo, essas duas flautas aqui, que é a flauta soprano e a flauta contralto. Aliás, gente, todas essas flautas são doce. Tem gente que acha que só essa daqui é doce, mas eu não acabei de mostrar que são todas doce? Hoje, de manhã, eu fui na igreja presbiteriana. Quando eu toquei a fininha, todo mundo se encantou. Todo mundo achou ela muito docinha. Né? São todas flautas doces. Mas aqueles que se aplicam mais, eles aprendem a tocar todas as que eu toquei agora há pouco, nem Pastor André, Pablo, o pessoal que tem mão grande gosta da flauta grande, Eber, né? Então, o Eber começou sem saber nada de música e hoje ele já lê música. Então, é um curso para quem não tem nenhum conhecimento musical, quer aprender. É um curso para quem já toca algum instrumento, mas não sabe tocar flauta doce e quer aprender. Também é uma forma ativa de você estar participando no louvor da igreja, porque aqui nessa igreja nós temos um conjunto de flauta, que já está escalado para o primeiro domingo de março, certo? Como que é esse curso? Ele começa com um seminário de flauta soprano, que vai ser no dia 5 de março. É um dia inteiro de aula, são 8 horas de aula, vem um professor da Yamaha para dar esse curso aqui. E depois você tem encontros semanais, que vai dar um total de 25 horas com flauta soprano. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, flauta contralto. Outro seminário num sábado de 8 horas. Depois disso, encontros semanais. Esses encontros semanais são comigo. É a segunda etapa. A terceira etapa é como é que a gente coloca isso tudo junto. Como é que a gente põe essas flautas de vários tamanhos, de diferentes timbres e extensões, né? Uma bem aguda, outra bem grossona. Como é que a gente põe isso tudo? É o seminário de prática de conjunto. Depois disso, são algumas horas de ensaio, porque a formatura é um recital, que nem nós já demos aqui ano retrasado, porque ano passado a gente não formou turma. Bom, aí vocês têm uma ideia das horas, dos horários, tá? E as monitorias são às terças-feiras, das 7h30 da noite às 9h. Vai ser aqui na igreja, começa dia 5 de março até o dia 3 de dezembro, que as pessoas acham que elas vêm num seminário e acabou. Não, é um curso que vai durar o ano inteiro, tá? Porque para você conseguir ler música e dominar essas flautas, não é num dia só. É um curso extenso. Aí também tem os valores, que vocês podem dar uma olhada, para ter uma ideia. E como que você se inscreve? Primeiro, fala comigo. Eu te mando a ficha de inscrição por e-mail, você vai me responder por e-mail para eu ter isso já no computador. E você precisa pagar o primeiro seminário. Aquele valor do seminário se refere a material. O seminário de soprano é mais barato porque a flauta soprano, que é essa menor aqui, ela é mais barata. Então, o valor do seminário inclui a flauta, inclui o livro, o CD e uma camiseta. O segundo seminário é um pouco mais caro porque essa flauta ela é um pouco mais cara. O terceiro seminário é bem baratinho. Por quê?
porque essas outras flautas são muito caras. Então, não tem flauta, você compra se você quiser. Se alguém quiser doar uma flauta, também eu estou aceitando. Que hoje eu acabei de descobrir que a minha dessa quebrou. Essa daqui é emprestada. Mas Deus vai providenciar uma flauta para mim. E a outra flauta baixo custa um valor de R$ 1.500. Essa é mais baratinha, tá? Mas, então, no terceiro seminário é baratinho, mas não inclui flauta. E depois disso vem a formatura. Bom, e agora está o convite. Venha se juntar a nós. Você trabalhando com a flauta doce, você pode fazer parte do conjunto de flauta da igreja. E nós temos, durante a semana, na terça e na quarta, nós temos flauta para as crianças. E, à noite, o curso de sopro novo para adultos. E no conjunto de flauta, esses dois grupos se juntam. Então, nós vamos ter o Gabriel e o pai do Gabriel tocando no mesmo grupo. O Gabriel e o Eber. Nós vamos ter Marquinhos com o pai dele, o André, todos participando do conjunto de flauta. Muito bem, que bom. Equipe de louvor. Nós tivemos hoje pela manhã, como é segundo domingo do mês, momento para nós dedicarmos o nosso dízimo e oferta ao Senhor. Hoje pela manhã eu preguei nas práticas devocionais. Dízimo é um exercício devocional. Como vir à igreja é um exercício devocional, congregar é um exercício devocional, ler a Bíblia é um exercício devocional, orar é um exercício devocional, expressar amor ao próximo é um exercício devocional. São exercícios que fazem bem para a nossa vida. E o dízimo é uma boa maneira de exercitar. Exercitar a nossa fidelidade ao Senhor, exercitar a nossa liberalidade para com o Senhor, exercitar a nossa obediência para com o Senhor, exercícios que nos aproximam de Deus, em curta distância, nos faz ser amigos de Deus. Eu quero convidar você para orar. Se você já participou no culto da manhã, participe. Se você deixou para a noite, é a sua chance. Quero convidar as crianças primeiro para virem aqui, porque nós vamos orar por vocês depois, vão sair para o seu culto. E depois que as crianças vierem, os adultos poderão também participar. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, as crianças podem vir. Crianças, podem vir. Meu Pai celeste, pelo poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, são as estrelas do céu a brilhar. Tudo que nasce na terra e nos ares, todo universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta
ao Senhor, porque Ele é fiel. A fidelidade dele não falha. Um Deus fiel por si mesmo. Ele é fiel por Ele, por amor dele. E nós louvamos ao Senhor por isso. Claré, por favor, quero que você venha aqui à frente. E quero pedir que você ore, para que Deus abençoe as crianças no seu culto e a igreja na correta administração dos seus dízimos, ofertas e contribuição missionária. Vamos orar, crianças, feche os seus olhinhos e vamos orar. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial na vida, no coração da Tua igreja, Senhor Deus. Abençoe todas essas crianças, Senhor Deus, esses pequeninos que nós sabemos que é a menina dos olhos do Senhor. Que o Senhor possa aceitar, Senhor Deus, o culto que eles vão prestar ao Senhor neste momento. Sim, Senhor. Abençoe cada coração, Senhor Deus. Abençoe também, Senhor Deus, os professores, Senhor Deus, que vão ministrar a palavra a eles. Que eles possam, Senhor Deus, guardar no seu coraçãozinho todos os ensinamentos desta noite. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa guiá-los, Senhor Deus, em todo o caminho. Amém. Em seus crescimentos. Amém. Abençoe também, Senhor Deus, a administração dos bens, Senhor Deus, dos mantimentos, dos recursos que foram ofertados pela Tua igreja, Senhor Amém. Deus. Que cada irmão, Senhor Deus, que estiver precisando, possa receber na medida certa do Teu amor. Amém, e da Senhor. Tua necessidade, Amém. Senhor Deus. Muito obrigado. Abençoe todos nós que estamos aqui para cultuar o Senhor em espírito e verdade. Abençoe, Senhor Deus, o pastor Evaldo, o pregador desta noite. Amém. Que ele possa falar pela unção do Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. A igreja pode sentar e vocês podem sair por essa porta lateral. Deus abençoe o seu culto. Amém. Que Deus abençoe as crianças nesse seu momento de culto. Que o Senhor renove as forças dos professores, né? Se não é fácil segurá-los por um instante aqui, imagina os professores segurá-los pela próxima hora lá em cima. Temos que ser breves aqui, não é? Deus cuide dos nossos professores. Amados irmãos, eu quero convidar você para comigo meditar na palavra do Senhor. Enquanto você vai abrindo o texto de Mateus 19, atenção jovens, no próximo sábado, lá na Igreja Cristã Evangélica no Jardim Maringá, às 18h45, saindo aqui da igreja, então a reunião lá deve ser 7h15, você é convidado para estar lá. É o pós-acampamento de carnaval, uma reunião gostosa. Todos os jovens então estejam lá. Se puderem vir aqui, saem juntos 6:45. Cirilo conta com a sua presença. Mateus capítulo 19, quero convidar você para uma meditação nesse texto da palavra do Senhor. Mateus 19, verso 16 até 22. Passagem bastante conhecida de um certo moço que procura Jesus. Vou ler Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, um jovem, versículo 22 vai dizer que é um jovem, aproximando-se de Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais?
Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Parei aí no verso 22. Quero, a partir da leitura desse texto, meditar com os irmãos no tema que está proposto: quando a fé falha, quando alguma coisa acontece e as nossas esperanças do céu parece que escapam do nosso horizonte. Quando a fé falha, alguma engrenagem da grande máquina que alimenta a nossa espiritualidade não está funcionando. Por que as esperanças falham? Por que a fé falha? Por que o desânimo? Por que a vontade de desistir? Por que a vontade de parar? Por que a vontade de jogar a toalha? Por que resvalam os pés quando isso não deveria acontecer? Dr. Martin Lloyd Jones, um dos mais consagrados pregadores do século retrasado, escreveu um artigo sobre as razões por que as esperanças do céu falham. E foi lendo este artigo de Dr. Lloyd Jones que o Senhor me deu esta palavra, que na verdade eu quero pensar com os irmãos hoje a primeira parte delas, mas ela tem uma segunda, e não é possível num culto só nós pensarmos nas duas. Porque em primeiro lugar eu devo dizer aos irmãos que às vezes a fé falha por questões que escapam às nossas capacidades humanas, escapam à nossa capacidade de gerenciar, de administrar, de equilibrar as nossas forças humanas. A fé falha quando a dor é grande demais, é insuportável, quando a angústia ela nos domina de tal forma que nós nos sentimos incapazes de continuar caminhando muitas vezes, e ali em alguns momentos desse a gente vai dizer como salmista: Senhor, onde é que o Senhor está? Parece que o Senhor não está. Algumas vezes a fé falha porque as circunstâncias elas nos fazem sentir a solidão, o medo, não é? Então a fé pode falhar, as esperanças do céu podem falhar, e esta parte Dr. Lloyd Jones não trata lá no seu artigo, e eu não vou tratar hoje, mas eu vou tratar no ato contínuo das nossas pregações aqui. Mas eu quero pensar numa outra razão por que a fé falha. Eu quero pensar em outros motivos que às vezes fazem com que as esperanças do céu parecem que desaparecem do chão. E eu quero dizer aos irmãos que
talvez essa minha consideração hoje, e é assim que vai ser, ela é mais pesada um pouco, porque talvez vai desafiar mais a nos examinarmos mais. Ela é menos emocional e mais um desafio para a nossa espiritualidade. Mas eu tenho certeza que Deus assim colocou no meu coração e vai abençoar a nossa vida aqui e a vida daqueles que nos veem e nos ouvem. A fé falha. Se alguém tem dúvida que a fé falha, leia o texto de Mateus capítulo 26 e procure lá, não precisa fazê-lo agora, mas procure lá o grande companheiro de Jesus, Pedro, o homem que disse algumas vezes para Jesus: se todos falharem com o Senhor, eu não falho. Se algum dos seus discípulos não quiser ir com o Senhor, para onde o Senhor for, eu vou até a morte com o Senhor. Não há quem possa me tirar do seu lado, Senhor. Não há quem possa atrapalhar a nossa comunhão, porque eu estou com o Senhor. E talvez os outros todos diziam uns para os outros: eu queria ter a fé do Pedro. Mas nós encontramos no capítulo 26 do Evangelho de Mateus 3 fragorosas derrotas de Pedro, quando colocado contra a sua própria segurança, a sua própria vida. Por 3 vezes Pedro disse: não sei o que você está querendo dizer quando diz que eu conheço aquele homem que vocês prenderam lá, chamado Jesus. Não sei, não conheço ele, não conheço esse homem. Interessante, alguma coisa estava errada na vida de Pedro, alguma engrenagem não funcionava ali. E algumas vezes, meus amados irmãos, nós temos que refletir nos exemplos negativos que a Escritura nos traz, para usar isso como um balizador, um medidor, para checar se nós não estamos de repente com algum princípio de caminho que pode nos levar a falhas. Pedro falhou profundamente. Naquele momento em que ele negava o seu Jesus, as suas esperanças do céu estavam como que paralisadas. As suas esperanças de uma vida que valesse a pena com Cristo estavam neutralizadas. Então a fé falhou, e falhou profundamente. Não vou usar o exemplo de Pedro, então vou só passar. Há um outro momento em que nós percebemos as esperanças falhando, a fé falhando, quando Jesus se aproxima de 2 homens, muito provavelmente 2 discípulos. Alguns pensam que pode ser um casal, diz o nome de um Cleopas e o outro. Enfim, era domingo, o domingo da ressurreição, mas aqueles 2 ainda não haviam tido nenhuma notícia, a não ser um boato a respeito. Mas eles estavam voltando de Jerusalém para a sua aldeia em Emaús, próximo, caminhando cabisbaixos, derrotados, totalmente desorientados, depois de terem andado com Jesus, eram seguidores também, andavam após Jesus junto com os discípulos, haviam ouvido
tantas coisas a respeito das promessas que o mestre fazia, mas naquele momento eles eram mais dois, entre tantos outros, que estavam desesperançosos, desesperançados, derrotados. A fé não lhes valia nada. Era tão grande a tristeza que os tomava, que eles estavam como que descontrolados nas suas emoções. E Jesus se aproximou deles e conversou com eles, e não sabemos exatamente como que foi esses olhares que se trocavam entre os três, mas eles nem identificaram, ali estava Jesus. Mas eles são um bom exemplo que realmente as esperanças do céu podem falhar, a fé pode falhar, e às vezes a razão não é só a amargura, a dor, a tristeza, o sofrimento, pode ter outro. Mas eu ainda quero ir mais um pouco, porque não é só esses dois exemplos que eu quero mencionar. Eu cito também João capítulo 20, versículo 19. Você sabe que João capítulo 20, versículo 19, nós estamos na pós-ressurreição de Jesus. Jesus já ressuscitou, os discípulos já receberam a notícia, e eles estão, diz o texto, trancados numa sala. E o texto de João diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, era domingo, o primeiro dia da semana, domingo, por isso nós estamos aqui no domingo, é o dia da reunião da igreja. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, as portas estavam fechadas, com medo, havia medo. E quando o medo bate, a fé pode falhar. Nesse caso, eles tinham medo do que podia acontecer com eles agora que o Salvador da pátria, Jesus, havia morrido. A esperança deles era Jesus, os planos deles estavam na pessoa de Jesus, nas coisas que Jesus falou. Eles não entendiam de ressurreição, nada, porque se entendessem estavam todos lá na beira do túmulo esperando Jesus ressuscitar. As esperanças deles, na concepção deles, na visão deles, errada, falhou. A fé pode falhar quando ela está alicerçada em concepções erradas, em conceitos não claros. Fé não alicerçada nas escrituras sagradas pode falhar, a fé pode falhar. Há mais um texto, e eu vou encerrar com esse, é de Lucas capítulo 24, a mesma coisa. O contexto é pós-ressurreição, Lucas 24, terminando o evangelho. Mas Jesus lhe disse: por que estáis perturbado? Disse para os discípulos, estavam lá na sala, mesma coisa, o mesmo ambiente com outra narrativa. E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Aonde tem dúvida não tem fé. A fé elimina a dúvida. A ausência da fé traz a dúvida, e a presença da fé elimina a dúvida. Então a fé pode falhar nessas circunstâncias que nós estamos mencionando, e todas elas, sem dúvida alguma, de alguma forma, causaram falha nas esperanças do céu. Eu penso, irmão, que uma das maneiras mais fortes de nós entendermos a divindade da mensagem do Evangelho é o fato de que ela alcança as pessoas
apesar de ser uma mesma mensagem, mas ela nos alcança na nossa individualidade. Você já viu assim? Alguém dizer assim: eu estava lá numa igreja um dia e o pastor estava pregando e a igreja estava cheia, mas parece que ele estava falando só para mim. E o outro lá diz: mas eu pensei que ele estava falando para mim. E eles às vezes têm problemas diferentes. É porque a mensagem do Evangelho, ela alcança o ser humano nas suas diferentes necessidades, mesmo sendo a mesma mensagem. Estou dizendo isso porque, para mim, o elo entre o princípio estabelecido nesse texto que nós lemos de Jesus, do encontro com esse moço rico, e o tema da nossa mensagem, esse princípio, ele se alicerça nesse aspecto. Aquele moço tinha uma particularidade, e Jesus conhecia, e a mensagem de Jesus para ele não é diferente da mensagem de Jesus para nenhum de nós. Que lugar eu ocupo na sua vida? É o primeiro. Você está disposto a tudo para me seguir agora que você teve a sua vida salva por mim? Aquele moço disse não. Ele tinha outras prioridades. E diz o texto que ele saiu entristecido. A mensagem do Evangelho, meus amados irmãos, ela não apenas traz salvação de Deus ao pecador, mas alcança o pecador nas suas diferentes necessidades, mesmo sendo única e a mesma mensagem, seu alcance é pessoal. Com certeza, ela tem uma aplicação para a nossa vida. Ele disse: mestre, que farei de bom? O que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele disse: eu já guardei todos eles. Eu faço tudo isso, Senhor. A minha fé é irreparável. O Senhor não tem como contestar a minha fé. Eu faço tudo. A minha fé é a minha crença, é a minha esperança do céu, é a maneira como eu creio. E ele achava-se qualificado para ser um cidadão do céu, na sua visão, mas estava equivocado. Às vezes nós podemos nos achar seguros da nossa fé, mas podemos estar equivocados. E aí ela vai falhar. E aí as esperanças vão falhar. E nós vamos estar em alguns momentos da nossa vida lutando conosco mesmo. Eu tenho ou não tenho esse Deus? Eu sou ou não sou um crente? Eu quero propor para os irmãos nós pensarmos um pouco sobre a hipótese de termos algum tipo de medidor de validade da fé. Medidor. Hoje em dia é muito comum, quando você instala uma internet nova na sua casa com mais velocidade, você já pega logo e vamos fazer um teste de velocidade. Faz isso? Deixa eu ver se está dando aqui os 100 megas que o cidadão disse que daria, né? Quanto que a sua fé alcança em termos de fé verdadeira, que lhe dá segurança, que lhe atende nas suas necessidades espirituais? Quanto que a sua fé alcança se você tiver que colocá-la, submetê-la a algum teste? Quero voltar ao artigo do Dr. Jones, quando ele fala sobre este aspecto da nossa fé. E ele diz assim: nós precisamos perguntar à nossa fé se ela atende
aos requisitos da palavra do Senhor. E eu quero propor para os irmãos que os irmãos façam perguntas mesmo. Quero propor a você que reflita e considere a possibilidade de realmente examinar-se e perguntar a si mesmo, como diz o salmista lá no Salmo 139, os últimos versos: sonda-me, Senhor, o coração, prova-me, vê se há em mim caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. A fé que falha não passa no teste. A fé que falha não atende os requisitos da norma estabelecida na palavra do Senhor. A sua fé exige algo de você? Não que Deus queira submeter você a algum tipo de cumprir tarefa para merecer a sua salvação. Não é isto. Jesus não estava propondo para aquele jovem rico que o consultava que, se ele cumprisse a lei, ele seria merecedor da salvação, da vida eterna. Jesus não estava propondo algum meio outro para ele cumprir alguma obrigação e aí então merecer a vida eterna. Não. Só Jesus podia fazer o que fez, porque ele era Jesus. Ele é Jesus, ele é Deus. E você sabe o que ele fez? Ele apenas expôs o coração do homem. Ele conhecia. Ele sabia que aquele rapaz ia dizer: não, isso não, estou fora. Ele sabia da resposta antes dela vir à boca dele. Ele sabia que ele ia sair triste, ele sabia. Mas o sujeito insistia tanto. Ele disse: tá bom, então você quer mesmo? Então eu vou dar um teste para o seu coração. Pegue todo o seu patrimônio, venda-o, dê aos pobres, depois você vem me seguir. Sua fé exige algo de você? O texto não está dizendo que você fazendo coisas vai ser salvo. Jesus estava expondo o coração dele. E não é de salvação que eu estou falando. Eu estou falando se você tem uma fé que falha ou não falha. Se a sua fé te deixa na mão ou não deixa na mão. Se você perde ou não perde as esperanças da fé, as esperanças do céu, as esperanças de uma vida com o Senhor. O Evangelho, meus amados irmãos, não é apenas uma grande oferta de salvação, não apenas um glorioso convite do próprio Deus ao pecador, é também um teste, uma disciplina. E então a fé exige algo, é claro que exige. E esta é a pergunta que nós temos que fazer: que influência a sua fé produz no seu viver? Que diferença o Evangelho faz em você? Com que frequência você age baseado nas suas convicções de fé? Até que ponto a fé cristã afeta a sua vida diária? O que você teve de renunciar porque é nova criatura em Cristo Jesus? Ou decidiu não fazê-lo, não renunciar? A sua fé exige algo? Tem que exigir, porque tem que exigir essas coisas, tem que influenciar você de alguma forma, tem que fazer diferença. Que diferença o Evangelho faz? Ele te condena por ser cristão, quando o mundo pede provas se você é ou não um cristão. Só ser você já é um ato condenatório. Eu sou um cristão. Interessante que quando a gente olha sobre Pedro, lá no capítulo 26 de Mateus,
A terceira vez que aquela moça acusou Pedro, ela disse assim: ué, mas você fala como um deles, você fala como Jesus, você anda como Jesus. Puxa vida, Pedro tinha as marcas de Jesus. Ele não precisava de um papel para dizer que ele era um cristão lá, seguidor de Jesus. Ele era para ver nele, dava para ver. E ainda assim resvalaram-lhe os pés. A sua fé exige algo de você? Estava meditando nesse texto e eu me lembrei, até porque estava falando o tempo todo com o Regis no telefone, acompanhando aí a luta deles lá com a Vanessa, lá sendo operada lá no Hospital da Vila, uma luta, que a cirurgia era às 3, às 7 da noite é que foi para a cirurgia, até meia-noite nós não tínhamos notícia, não é, Regis? Mas Deus estava no controle, não é? E cuidou de tudo e nós estamos felizes. Mas eu me lembrei do Regis, porque o Regis, esse menino franzino que está lá atrás, até 2008, o Regis era um segurança de boate. Aquele grandão que fica assim lá na porta da boate, das danceterias, das casas de shows até de contextos não próprios, todos os tipos. E o Regis era o responsável, ele tinha uma empresa, ele tinha funcionários, era a vida dele, e ele estava bem envolvido no contexto dessas seguranças, que mais dava brigas e corrupção, imoralidade e tudo mais, e lá estava o Regis. Mas em dezembro de 2008, ele veio aqui acompanhando a família e etc., e o Senhor falou o coração dele num culto de Natal, e ele ganhou de presente a fé que exige algo. Não foi assim, Regis? E eu me lembro que por várias vezes ele vinha aqui falar comigo: pastor, eu estou incomodado, porque a minha fé não me dá paz agora em continuar trabalhando com essas coisas que eu faço. E eu tenho uma empresa, tem pessoas, tem São Paulo, sei onde, tudo mais. E nós orávamos muitas vezes, foram vários meses, e aos poucos Deus foi libertando o Regis daqueles seus antigos compromissos, amizades e etc. E ele realmente foi profundamente mudado pela sua fé. É verdade. É um testemunho vivo e grande. Todos podem ver. É verdade. E me lembro de algumas vezes conversando com ele, ele dizendo: pastor, não dá, aquelas coisas, só de pensar naquele ambiente eu me arrepio. A fé que não falha, e não falha, sabe, irmãos, eu tenho acompanhado a vida do Regis, me permita, Regis, nesses anos todos, desde que ele está aqui, não tem sido fácil, porque mudou completamente, era outra vida, outro segmento, mas Deus tem dado vitórias para ele, a esposa, as filhas, os filhos. Deus tem dado vitórias, porque ele aprendeu a caminhar por uma fé que exige algo, que incomoda, que influencia. E é melhor, é tão melhor caminhar por essa fé, porque essa fé agrada o coração de Deus. E quantas vezes eu vejo, amados irmãos, crentes em Cristo Jesus, pelo menos professam a fé, pelo menos declaram a fé, mas não vêem problema em parcerias com o mundo, não vê problemas em caminhar com o mundo. Eu só posso pensar que essa fé, ela vai falhar, ela já está falhando, e ela vai deixar na mão. As esperanças se vão.
A fé que não falha exige muito do pecador. A fé que não falha, ela produz conflito. Mas é lógico, irmão, produz conflito, é claro, tem que produzir. E eu pergunto, a sua fé produz conflito? Ela gera, ela promove algum conflito dentro de você? O jovem em questão do texto aqui de Mateus, a fé provocou tanto conflito nele que de imediato ele saiu da presença de Jesus. Não dá. Não posso abrir mão. As exigências são muitas. Aquela luta rápida no interior dele, o fez abandonar a presença de Jesus. Preferiu deixar para lá. Lemos em Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida. Deus dá-nos vida em Cristo Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Então pensa comigo aqui, meu irmão, minha irmã, agora, você que está me vendo aí pela internet, pensa comigo. Alguém é morto. Mortinho da Silva. Estou falando fisicamente, viu? Está mortinho lá. Está olhando para ele. Ele está incomodado com alguma coisa? Está incomodado com o estado dele? Ele está sentindo alguma coisa? Hein? Não. Já viu o morto reclamar? Vai demorar muito o velório aí? Não. Escuta, vocês vão me cremar mesmo? Olha, não. Morto não reclama, se foi cremado, enterrado em pé, se ficou mais dias, menos dias, se o velório demorou, não demorou, o morto não reclama. Para ele está bem como está. Pelo menos eu não tenho ouvido reclamações de cemitérios da cidade. O cemitério da cidade está um lugar assim, está muito... Não tem isso. Está tudo bem para eles lá, porque eles estão mortos. O que o texto diz? Que ele vos deu vida estando vocês mortos. Agora o texto está falando de vida espiritual. Então o pecador é morto espiritualmente falando. Ele não tem vida. Ele tem vida física, mas não tem vida espiritual. E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer agora é que ele vai receber vida espiritual dentro de um corpo que tem desejos carnais. E o que vai acontecer é o que está aí, luta. Porque a carne luta contra o espírito, é claro. Antes estava morto. Morto para o quê? Para as coisas espirituais. Morto para as coisas de Deus. Morto para o que Deus quer da vida dele. Morto para o que Deus tem reservado para ele. Mas agora ele nasceu de novo. Foi regenerado. Nasceu de novo. Porque Deus promoveu o novo nascimento, mas ainda não levou para o céu, não chegou a hora. Então ele tem que viver nesta vida aqui na terra, neste corpo, que é um corpo carnal, perecível, desejoso de coisas materiais, desejoso da carne, um corpo que é ligado às coisas deste mundo. E aí esse corpo tem desejos que são contrários aos desejos espirituais. A sua fé dá origem a algum conflito dentro de você? É real isso daí que está no texto escrito por Paulo aos Gálatas? A carne deseja o que é contrário, e o espírito o que é contrário à carne, e por isso eles estão em conflito. Você tem conflito, irmão, irmã? Você tem conflito? Porque se você não tem conflito, algo está errado. Ou você morreu, esqueceu de avisar o pastor para fazer o culto funeral, ou a fé não é salvífica. Não há crente que não viva em conflito. Não há crente que não tenha todos os dias de dizer: Senhor, perdoa-me.
Não há crente que não tenha que praticar o exercício devocional da confissão de pecados todos os dias. Não há crente que possa levantar-se pela manhã e não dizer: Senhor, perdoa-me, perdoa-me, pelos pensamentos, pelas ações, pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. Porque eu não fiz o que era teu desejo, eu não fiz a tua vontade, eu não fiz o que o Senhor queria. E eu fiz isso, eu fiz aquilo, então o Senhor me perdoa. A sua fé produz algum tipo de conflito. Como você tem se saído nas lutas contra os desejos da sua carne? Com que frequência você se apega à sua fé para vencer essas lutas? Com que frequência você age baseado nas suas convicções de fé? A fé que falha, a fé que deixa o homem na mão, a fé que abandona o indivíduo no meio do caminho, é a fé que não responde a esta pergunta. Ela se esconde desta pergunta. Mas a fé verdadeira e genuína é a fé que provoca conflito. Desventurado homem que sou, escreveu Paulo, quem me livrará do corpo desta morte, este corpo contaminado pelo pecado? O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse faço. A consciência de que temos a natureza pecaminosa é um fator importantíssimo para sermos mais do que vencedores na batalha da fé contra a carne. Se nós desprezarmos os sintomas do vírus, da zika, da dengue ou do chikungunya, seja qual que for aí, você está fadado ao fracasso, à morte. Eu estou dizendo a você que há sintomas que indiquem que estamos com problema na nossa fé. E eu já dei 2 sintomas para você. A primeira pergunta que eu fiz para você é: sua fé exige algo de você? A segunda pergunta é: sua fé dá origem a algum conflito dentro de você? E eu quero fazer uma terceira pergunta dentro do contexto daquele jovem, daquela conversa com Jesus que o deixou fora do contexto da fé. Sua fé coloca todas as demais coisas em segundo lugar. A sua fé em Jesus, ela prioriza Jesus. Jesus é aquele que ocupa o primeiro lugar em você. É a palavra dele que tem peso para você. Ele reina com poder e autoridade em você. Ele é quem dá a você as decisões e as orientações para o norte, para o sul. Qual a participação de Cristo na sua vida? A Bíblia diz que uma fé que não produz esse ambiente para que Cristo seja Senhor, é uma fé que não produz mudança. Se ela não colocou Cristo no seu lugar, na sua vida, no lugar dele na sua vida, ela não produziu mudança. Você tem a fé, mas não produziu mudança.
E aí, sabe, meus amados irmãos, a fé que não produz mudança é uma fé que ofende Deus. Apocalipse capítulo 3, quando Jesus escreve, fala para João a respeito das igrejas, no capítulo 3, ele fala a respeito de uma igreja, e esse é o contexto de cristãos em todas as épocas da igreja, mornos. Sabe o que é o cristão morno? Coisa morna, algo que não é nem quente nem frio, algo que você está a ponto de vomitar. Então o Senhor diz: busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A prioridade é dele, é a confiança nele. É a Ele que devemos dar, a prioridade na nossa vida. Uma fé que não prioriza Jesus, ela realmente é ofensiva ao nosso Deus, causa-lhe mal. Quando a fé falha, meus amados irmãos, alguma coisa não está certa na nossa espiritualidade, alguma coisa não está funcionando. Uma engrenagem não girou como as demais, não fez o seu papel, então temos problemas. Temos problemas. A fé, amados irmãos, é um presente de Deus, mas ela exige de nós muita coisa. Ela tem sim que provocar uma luta diária em nós. Não é possível sermos cristãos e não termos as lutas. Pode ser que estejamos de repente cauterizados e que essas coisas já não nos chamem a atenção. Vivemos com elas como se delas fôssemos parte, mas não é assim. Amados irmãos, o lugar que a fé ocupa em nós determina o modo como nós vivemos a nossa vida cristã. Compreende isso? Dependendo do lugar que você dá a Deus e da maneira como você lida com a sua fé, é assim que você determina o seu viver e o seu padrão, o seu ambiente de trabalho, as coisas que você faz. E há tanta gente enganando-se a si mesmo, porque diz professar a fé, parece que está muito perto da porta que dá acesso a essa fé, se sente seguro perto da porta que dá acesso a essa fé, porque entende que a qualquer momento basta abrir a porta e eu estou ali do lado. Mas não funciona assim. Porque o tempo vem quando você não percebe. E se tem um lugar terrível do homem estar, é perto da porta que dá acesso à fé salvadora. É melhor estar bem longe. É melhor estar no outro extremo. Porque aí lá você vai ser despertado, lá você vai ser chamado a atenção.
E quando você está muito perto, pode ser que você fique ali esquecido. Porque perto ou longe, não importa. Porque em ambos os lugares você está fora. E quando você está fora, a fé falha. Quando você está fora, as esperanças do céu falham. Quando você está fora, a fé não salva. Quando a fé falha, e de fato a fé pode falhar, algo muito errado aconteceu. Quero dizer, amados, que Deus não planejou a fé que falha. Deus planejou a fé. A fé é de Deus. A fé que falha é invenção do homem. É um engano de Satanás. É por nossa conta. Talvez porque não demos ainda o lugar para Deus na nossa vida. Talvez porque não demos ainda a Ele o centro do nosso ser. Nós professamos uma fé que falha. E talvez estejamos seguros nessa fé que falha. Mas eu quero dizer a você hoje à noite que a sua fé precisa te incomodar. Ela precisa criar em você hábitos cristãos. A sua fé tem que provocar conflito em você com aquelas coisas que você deseja, mas está errado, e você sabe, está errado, eu não posso mais. E não viver com aquelas coisas e sentir-se bem. A sua fé tem que colocar Cristo no centro, no comando da sua vida, e lhe incomodar com isso. Aí será uma fé salvífica, uma fé salvadora. O lugar que esta fé ocupa na sua vida determina como você vai viver a vida cristã. Meu prezado, meu querido que ouve este sermão pela internet, você que veio aqui hoje, a sua fé exige algo de você? Você pode dizer que realmente atendeu a sua fé quando a ganhou de presente e os seus paradigmas mudaram por causa da sua fé? Ou você sabe que está incomodando a sua fé e continua neste caminho? Olha que não esteja do lado de fora. Mas é tempo de tomar uma decisão. É tempo de dizer: Senhor, eu quero esta fé que exige algo. Senhor, eu quero esta fé que exige mudança. Eu quero esta fé, Senhor, que vai me gerar conflito com a minha carne, porque a minha carne precisa ser contestada. Não é possível ela continuar me dominando. Então, Senhor, me dá esta fé, porque a fé que eu tenho não conflita nada. A fé que eu tenho convive bem com isto. Senhor, me dá esta fé que põe Cristo no meu ser. Porque a fé que eu tenho não põe Cristo no meu ser. A fé falha quando ela não atende esses requisitos. A sua fé passa pelo crivo dos requisitos do Senhor. Como está a sua fé? Queria convidá-lo a orar. Depois eu vou cantar esse cântico, por isso eu vou desligar aqui para que ele possa projetar. Mas eu queria que você pensasse um pouco. Você veio aqui hoje, você está aí conectado, ouvindo a mensagem, mas a sua fé te põe do lado de dentro da porta da vida eterna, ou a sua fé
te mantém na porta do lado de fora? Onde a sua fé o coloca, meu prezado? Talvez você seja alguém que participa da vida da igreja há tanto tempo, mas nunca tenha pensado nisso. Nunca tenha se incomodado, porque a sua fé, eu tenho a fé, mas está tudo bem, pastor. E eu estou dizendo para você hoje, não está tudo bem, porque você precisa querer a fé que te incomoda, a fé que te faz tomar decisões. Uma fé que te faz viver pela fé, confiando no Senhor, porque Ele vai cuidar de você. A sua fé te põe do lado de dentro da porta. Eu quero que você não vá embora hoje, por favor. Essa palavra Deus trouxe para você. Como eu disse no início da minha palavra, a palavra de Deus é uma só, mas ela alcança cada um de nós, não é? E talvez você esteja aí dizendo, mas o pastor está falando para mim, porque esse sou eu. Porque a minha fé, eu vivo tão bem no contexto, sabe? Pastor, mas eu estou entendendo que não é assim. Eu preciso mudar. E eu quero desafiar você, meu prezado. Porque é só quando nós somos desafiados que nós somos despertados pelo Espírito. E de repente hoje, você pode estar sendo incomodado pelo Espírito Santo de Deus a dar um passo de fé de verdade. Pastor, eu estou aqui. Serei o primeiro a lutar nessa fé que exige mudança. Nessa fé que provoca conflito entre o meu corpo, as minhas vontades e aquilo que Deus quer para mim. Eu sou o primeiro a dar a Cristo o lugar que é dele na minha vida. A fé às vezes falha mesmo, viu? Mas é bom nós pensarmos que é uma oportunidade para nós repensarmos o Senhor. Vamos ficar em pé? Você já orou, agora fique em pé. E eu quero convidar você para a gente cantar. E sair daqui com a sua vida nas mãos de Jesus. Ele não quer ser só alguém, um ilustre na sua vida. Ele quer ser o piloto. É o que diz o cântico. E se você compreendeu a palavra do Senhor e quiser dizer, pastor, aqui está, ó, eu sou esse. Confesso que eu não pensava assim, mas eu penso agora. Se você quiser dar esse passo de fé dentro da sua fé, eu quero convidá-lo para vir aqui enquanto a gente canta. Nós vamos orar, terminar o nosso culto. Não faça por emoção, não, faça por sentir. Eu preciso disso. É o único jeito. Não faça como o moço rico que saiu triste. Eu não quero que você vá triste. Eu não preguei um sermão para você voltar triste. Eu não quero que você que está me vendo aí fique triste. Eu quero que você fique alegre, que você saia daqui pisando na cabeça do inimigo, como dizem aí as igrejas, não é? Mais avivadas. Eu quero que você saia vitorioso. E sabe qual é o jeito de você sair vitorioso? É dando um passo de fé. Dizendo, está aqui, eu sou esse. A minha fé não exigia isso de mim, mas a partir de hoje vai exigir. Eu saio daqui com Jesus, o meu piloto. Vamos cantar? Cante comigo, se quiser vem aqui. Se você quer que eu ore com você, pode vir, eu quero orar com você.
chamá-lo aqui. Mas eu tenho comigo que falta algo para você compreender que Jesus quer fazer na sua vida. Ele não quer que você faça como fez o moço, porque Jesus não marca encontros para deixar pessoas tristes. Aquele moço foi atrás de Jesus, mas eu quero crer que você não veio aqui hoje atrás de Jesus. Eu quero crer que você veio aqui hoje porque Jesus marcou o encontro com você. E então Ele está dizendo para você: não volta para casa. Pode ser sua última chance. Não sei o que a sua decisão vai provocar em você, meu querido. Eu compartilhei com você a história do Régio, mudou tudo na vida dele. Mas ele está feliz da vida. Pode mudar tudo na sua vida, não sei. Não tenha medo de mudar tudo com Jesus. Tenha medo de continuar onde você está sem Jesus. E você tem que ter muito medo. Eu quero convidar você a tomar uma decisão firme. Jesus, muda a minha história de fé. Não quero viver essa fé que falha, porque está falhando. Ajuda-me a viver uma fé que não falha. Essa é a fé. A fé que exige. Ele quer exigir de você, tá bom? Vamos cantar, se você quiser vem aqui. Eu vou orar. Se a mensagem falou com você, pode vir. Nós vamos orar. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em minha tempestade ouço o Salvador dizer: Abençoe você. Algo me diz no coração que tem muita gente que precisava dizer
Senhor, eu quero passar do outro lado. Mas eu não vou insistir aqui. Porque a mensagem, Jesus não brigou com o moço, não é? O moço foi embora triste. Eu não queria que ninguém fosse triste, chorando. Mas eu sei que Deus tem os seus propósitos. E sei que Ele vai falar ao coração de cada um de nós, de acordo com as nossas diferentes necessidades. Ele vai falar. Deus fala. Deus vai atrás dos seus. Deus tem planos e propósitos e Ele não se furta a eles. Não perca muito tempo para tomar a sua decisão de assumir um compromisso. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Nunca sabemos o que vai ser a hora que saímos dali. Uma hora essa porta fecha e passou. Deus abençoe muito o seu coração. Parece-me que esses dias, presbítero Daniel e irmão Alzira estão fazendo aniversário. Estou certo disso ou não? Vem aqui, por favor. Eu não imaginava que estivéssemos nesses dias, mas pelo visto, 44. Puxa vida, irmão Daniel, que bênção. Deus abençoe vocês. O ano que vem vamos fazer um grande culto. 45 é uma data importante. Quem mais está aniversariando aqui para a gente orar e terminar o nosso culto? Tem algum casal mais? Alguém mais? Até hoje? Oh, grande! Deus te abençoe. 17, né? Alguém mais? Deus abençoe vocês, viu? Que a graça do Senhor alcance o coração de vocês. Irmãos, tenham uma boa semana. O Senhor nos abençoe nesta semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esse encontro, por essa hora de culto, por esse tempo que passamos aqui na Tua casa agora, quando pudemos louvar o Senhor, entoar nossas vozes ao Senhor, receber a Tua palavra e agora falar com o Senhor. Obrigado, Deus, por esses momentos tão gostosos que passamos aqui na Tua presença. Obrigado pela vida dos irmãos que o Senhor trouxe aqui, por aqueles que nos veem pela internet. Obrigado, Deus, pelo privilégio de alcançar essas vidas com a Tua palavra. E nós oramos a Deus para que o Teu Espírito, que nos impulsiona, nos incomoda, nos move, que o Teu Espírito possa nos incomodar, moldar na nossa vida, de maneira que tenhamos de fato essa fé, que é a fé salvadora em Jesus. Nesse sentido eu oro para que esses irmãos e irmãs que ouviram a Tua palavra hoje aqui e os que estão ouvindo possam, ó Deus, tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida desses nossos queridos irmãos, que o Senhor agraciou com mais um ano de vida conjugal, mais um ano de vida vivida na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado com bênçãos todos os dias, Tua misericórdia, Tua graça. Nós reconhecemos isto e por isso, ó Deus, nós Te somos gratos.
Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta semana. O Senhor conhece os nossos diferentes compromissos e afazeres. Alcança-nos com a Tua graça e nos dê vitórias. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, a graça salvadora em Jesus, que sejam sobre nós e conosco, nesta noite, neste domingo, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém, Senhor. Uma boa semana.